Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Muita gente ainda acha que o fracasso do Quarteto Fantástico no MCU é exagero de crítico ou intriga de haters. Mas a queda brutal na segunda semana de bilheteria é um sintoma bem mais grave. Um sintoma que aponta para algo que pode comprometer todo o futuro da Marvel nos cinemas. Antes de mergulhar nisso, deixa eu te falar. Nosso canal está prestes a bater uma meta histórica de inscritos. E cada nova inscrição agora é como recrutar mais um sentinela para nossa linha de defesa contra a desinformação pop. Então, se você quer estar sempre um passo à frente, recebendo análises que cortam o marketing e vão direto ao ponto, se inscreve agora e fortalece a resistência. Agora pensa comigo. Um filme tão esperado, carregando um dos times mais icônicos da Marvel, quebrou expectativas na estreia, mas despencou 66% já no segundo fim de semana. Isso não é só azar ou concorrência pesada. É um alerta vermelho. E o mais curioso é que, olhando de perto, esse número é só a ponta do iceberg. Tem um detalhe escondido nessa história que muda completamente a forma como a gente entende esse fracasso. E eu vou chegar nele ainda hoje. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. E me conta aí nos comentários, de qual país e cidade você tá assistindo agora? Eu vou ler todos. Agora, vamos falar sobre como o herói que deveria brilhar na linha de partida acabou tropeçando no próprio hype. O que aconteceu com o Quarteto Fantástico? Primeiros Passos é um retrato perfeito de um problema que a Marvel tenta esconder desde o início da saga do multiverso. Sim, o filme conseguiu trazer de volta os fãs mais fiéis, aqueles que vão assistir qualquer lançamento do estúdio, seja no cinema ou em streaming. Mas o que garantiu o domínio da Marvel na fase 3 não foi apenas a base. Foram os espectadores casuais, famílias, curiosos e até quem nunca tinha lido uma HQ, mas confiava que valeria o ingresso. E aqui está o ponto central. Essa confiança evaporou. Quando o público geral não vê urgência para assistir no cinema, a bilheteria sofre. E muito. Um corte de 66% na segunda semana não significa que todos desistiram, mas sim que só os convertidos se mantêm. O resto está aguardando pela estreia no Disney Plus, onde o risco é zero e a experiência já se tornou cômoda. Esse comportamento é novo para a Marvel, mas já era previsível. Nos últimos anos, a quantidade excessiva de lançamentos e a dependência de séries para contextualizar os filmes criaram a sensação de que acompanhar o MCU virou trabalho. O problema é que essa base fiel, por mais apaixonada que seja, não sustenta números de bilheteria dignos de um blockbuster. Nos tempos de Guerra Infinita ou Pantera Negra, o que lotava as salas eram os curiosos que não queriam ficar de fora da conversa. Hoje, a conversa não é sobre preciso ver isso agora, mas sim, posso esperar e ver depois. E se o público casual aprendeu a esperar, o impacto se espalha para o resto do calendário da Marvel. Mas tem algo ainda mais preocupante. Esse afastamento não é exclusivo do MCU. É parte de uma mudança maior no comportamento do público, e que a concorrência já está aprendendo a contornar. E é aí que a próxima parte da nossa investigação deixa tudo mais sério. O Quarteto Fantástico não sofreu apenas por conta da concorrência ou da imagem desgastada da marca. Ele é mais uma vítima de um vício que a Marvel cultivou na fase pós-Ultimato, transformar cada lançamento em parte de um dever de casa interminável. Desde a estreia de WandaVision, o estúdio amarrava o entendimento dos filmes a tramas exploradas exclusivamente em séries do Disney Plus. Quem não assistisse tudo, ficava perdido. Essa estratégia, que parecia criar um ecossistema integrado, na prática afastou quem não tinha tempo, ou interesse, de consumir cada pedaço de conteúdo. Esse excesso de interligações reduziu a autonomia de cada filme. No auge do MCU, o público podia entrar em Guardiões da Galáxia sem saber nada de Thor ou Capitão América, e mesmo assim sair satisfeito. Hoje, a percepção é que,
Se você não está atualizado com todas as séries, não vai entender certas dinâmicas, piadas internas ou referências. Isso transforma o ato de assistir em cinema em algo menos espontâneo e mais cansativo. Outro efeito colateral é a queda na sensação de evento. Quando tudo é obrigatório, nada parece especial. O Quarteto Fantástico até tentou contornar isso com uma história isolada, sem a enxurrada de participações especiais e ganchos óbvios para outros filmes. Mas essa tentativa de independência esbarrou num público que já foi condicionado a esperar grandes conexões e momentos obrigatórios para justificar a ida ao cinema. Essa mudança de mentalidade criou um ciclo perigoso. Quanto mais o público espera pelo streaming, menos urgente se torna a experiência cinematográfica. E quando essa urgência desaparece, até filmes com potencial inédito, como a estreia do quarteto no MCU, perdem força antes de mostrar a que vieram. Mas essa não foi a única escolha de bastidor que pesou contra. No próximo ponto, vamos ver como um erro clássico de calendário amplificou o problema: lançar Quarteto Fantástico. Primeiros passos. Apenas 2 semanas depois de um Superman bem recebido, foi um movimento de risco calculado, e que não compensou. A comparação inevitável entre os dois títulos não é apenas de gênero, mas de apelo emocional. Superman é um ícone com mais de 80 anos de presença contínua na cultura pop, associado a um imaginário de esperança, legado e heroísmo universal. O quarteto, apesar de sua importância nos quadrinhos, nunca teve uma adaptação cinematográfica unanimemente elogiada. Isso já colocava os dois em campos de força diferentes antes mesmo de chegar às salas. No caso de Barbie e Oppenheimer, que estrearam juntas e criaram um fenômeno cultural, a diferença de tom e público-alvo foi decisiva para o sucesso de ambas. Aqui, a sobreposição foi muito mais direta. 2 filmes de super-heróis, ambos tentando se firmar como novos pilares de suas franquias, disputando o mesmo perfil de espectador no mesmo período. A escolha acabou forçando parte do público a priorizar um deles, e as chances de vitória do quarteto eram reduzidas. Somado a isso, a realidade econômica pesa. Uma ida ao cinema com família ou amigos é um investimento alto, e esperar 2 ou 3 meses para assistir em casa já virou uma prática comum. Superman, com sua força de marca e a curiosidade em torno da nova abordagem do personagem, absorveu a maior parte desse primeiro impulso de compra de ingressos. O quarteto ficou para a segunda opção, e muitos simplesmente deixaram para depois. Essa combinação de calendário desfavorável e concorrência de peso não explica sozinha o tombo, mas evidencia que o estúdio subestimou a importância do timing. E a história mostra que o público raramente dá uma segunda chance rápida para propriedades que já chegam com bagagem negativa. E essa bagagem do quarteto é justamente o que vamos abrir no próximo ponto. O Quarteto Fantástico carrega um peso que poucos personagens da Marvel têm no cinema. Um histórico de tentativas frustradas. Desde os 2 filmes de 2005 e 2007, dirigidos por Tim Story, que, embora tenham conquistado certo carinho nostálgico, foram criticados por tom excessivamente leve e vilões desperdiçados. Até o desastroso reboot de 2015, a equipe nunca conseguiu um consenso positivo nas telonas. O fracasso desse último, com problemas de bastidores amplamente divulgados e cortes que mutilaram a narrativa, deixou a marca associada à decepção. Isso significa que, para o público geral, o quarteto não chega como uma promessa fresca, mas como uma franquia que precisa provar seu valor do zero. E mesmo com o respaldo do MCU, essa desconfiança não se dissolve de um dia para o outro. Ao contrário do que aconteceu com Guardiões da Galáxia, personagens pouco conhecidos que chegaram sem comparações negativas, o quarteto precisa vencer o peso da memória recente. Esse cenário cria um paradoxo para o marketing: destacar que é uma nova versão, independente das anteriores, ou abraçar elementos familiares para acionar a nostalgia dos fãs mais antigos. O filme tentou o caminho da reinvenção, mas essa escolha, sem um fator de apelo massivo como uma grande ameaça ou crossover, deixou a campanha mais fria para quem ainda guardava reservas. E é aqui que surge uma ironia.
Mesmo com um enredo isolado, sem depender de outras produções do MCU, a bilheteria sofreu não pela falta de conexões, mas porque o estúdio ainda não reconstruiu a confiança da audiência na marca Quarteto Fantástico. E isso abre espaço para um erro estratégico ainda mais perigoso, que pode ditar o tom das próximas fases. É sobre ele que vamos falar agora. Quando um filme do porte de Quarteto Fantástico não atinge o desempenho esperado, a interpretação do estúdio sobre as causas é tão importante quanto o resultado em si. E aqui mora o risco. Ao invés de analisar com profundidade fatores como calendário, desgaste da marca e mudança no comportamento do público, existe a tentação de adotar uma leitura simplista, a de que faltaram participações especiais, ou o filme não se conectou o suficiente com o restante do MCU. Essa mentalidade já deu sinais em outras produções. Após Eternals e, mais recentemente, este quarteto, há uma preocupação de que a Marvel volte a saturar seus filmes com participações e referências externas, como se isso fosse solução garantida. O problema é que, a longo prazo, essa abordagem drena a identidade própria de cada título, transformando-os em capítulos dependentes de um grande evento futuro, sem espaço para respirar. O caso de Multiverse of Madness é um exemplo claro. Um filme que poderia ter explorado o terror e a jornada pessoal do Doutor Estranho acabou sendo lembrado mais pela lista de participações do que pela narrativa central. É uma fórmula que rende manchetes e comentários rápidos, mas não reconstrói a confiança do público casual. Quarteto Fantástico, mesmo com problemas de ritmo e cortes, ao menos tentou se sustentar sozinho. Se o estúdio decidir que a ausência de cameos é a principal culpada pelo desempenho mediano, corremos o risco de ver a próxima leva de lançamentos reduzida à caça de aparições, comprometendo histórias que poderiam se destacar por mérito próprio. E essa decisão terá efeito direto nos filmes que estão por vir, inclusive naqueles que a Marvel aposta todas as fichas para recuperar o trono. É justamente por aí que vamos seguir. Apesar do tropeço do Quarteto Fantástico, a Marvel ainda tem cartas capazes de reacender o interesse do público, e elas estão diretamente ligadas a personagens e eventos de apelo universal. Spider-Man: Brand New Day é o exemplo mais claro. O herói mantém um histórico de alta aprovação e, mesmo em momentos de desgaste do MCU, continua a atrair tanto fãs antigos quanto novos. Se o filme entregar um enredo sólido, com equilíbrio entre drama pessoal e espetáculo, pode funcionar como um ponto de virada para reconquistar espectadores que se distanciaram. Avengers: Doomsday também está nessa lista, e não apenas por carregar o nome Vingadores. A presença de Dr. Doom, potencialmente introduzido de forma mais impactante, cria um fator de antecipação que poucos vilões conseguem gerar. Nos quadrinhos, Doom sempre foi mais que um antagonista físico. Ele representa inteligência estratégica e ameaças que ultrapassam um único herói. Colocá-lo no centro pode trazer de volta aquela sensação de urgência que marcou os maiores sucessos do MCU. A chave para essa retomada não está apenas em grandes nomes, mas na consistência. O público precisa sentir que cada ingresso comprado vai entregar algo memorável, não apenas uma prévia do que vem depois. O erro seria apostar que um único acerto vai consertar tudo. A reconstrução de confiança é gradual. E se Brand New Day e Doomsday forem bem-sucedidos, Secret Wars pode encontrar o terreno perfeito para se tornar não só um evento de bilheteria, mas um marco capaz de redefinir a fase seguinte do MCU. O que aconteceu com o quarteto é um lembrete de que mesmo grandes marcas precisam reconquistar relevância. E agora, a questão é se a Marvel vai aprender com esses sinais ou insistir em velhas fórmulas. Se você quer continuar acompanhando essas análises sem filtro, se inscreva agora no canal. Estamos muito perto de bater uma meta importante, e cada inscrição agora é um passo para manter esse espaço de discussão vivo. Assim, você garante que vai receber sempre análises profundas, que vão além da superfície do marketing. E antes de encerrar, quero saber: de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo? Deixa nos comentários, porque eu leio todos.